O paranoico Putin está em pânico, pois falha repetidamente em fazer qualquer tipo de progresso notável na Ucrânia. Putin está começando a ver ameaças em cada canto sombrio do Kremlin. Boatos de golpe surgiram quando algo ficou às escuras em Moscou. Pode ser o fim de um déspota, a queda de um tirano. Neste momento, tudo aponta para uma grande coisa. A queda de Putin está próxima. A notícia vem de um canal russo no Telegram chamado VCASK ou GPU, que diz ter acesso ao serviço de segurança russos, o que permitiu revelar um golpe em formação liderado por alguém que Putin nunca imaginou que se voltaria contra ele. Homem que por anos foi um dos amigos mais próximos e confidentes de Putin. Quem poderia ser esse homem? Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa da Rússia. Vamos explicar as várias pistas de que o golpe está chegando, o evento-chave que levou ao início dos rumores e uma reviravolta maluca nessa história que pode mudar tudo mais tarde no vídeo. Sobre o que o canal do Telegram disse, o London Loves Business traz os principais detalhes. O canal diz ter acesso a uma fonte secreta que revela que as recentes quedas de internet na Rússia estão menos ligadas à segurança, como o Kremlin costuma afirmar, e mais à paranoia de Putin, de que um velho aliado tenta derrubá-lo. As restrições ao uso de celular e internet no centro da capital e em partes de Moscou coincidiram suspeitamente com o início das investigações contra Shoigu e seus aliados, segundo o canal. Mas como isso acontece se Shoigu é um dos aliados mais próximos de Putin? A lealdade na administração de Putin geralmente é comprada e vendida. A menção de Shoigu como ex-ministro da Defesa da Rússia revela por que os aliados de Putin estão tão abalados. Em maio de 2024, Putin decidiu que era hora de tirar Shoigu do Ministério da Defesa da Rússia. A decisão ocorreu após a Rússia se envolver em uma guerra com a Ucrânia, que já durava mais de 2 anos. Essa guerra nunca deveria ter ocorrido, pois a suposta operação militar especial visava invadir a Ucrânia e tomar Kiev em poucos dias. Como ministro da Defesa, Shoigu supervisionou esses planos iniciais e dizia a Putin que seu objetivo impossível era viável para a Rússia. Shoigu estava errado. Após 2 anos apoiando seu aliado, Putin deu o golpe final. E ao fazer isso, ele tirou de Shoigu o cargo e o status que vinham com ele, o que servia como prova de que ele era um dos homens de confiança de Putin. O presidente da Rússia virou as costas para Shoigu para se salvar, mostrando ao ex-ministro da Defesa onde sempre estarão as prioridades de Putin. Lealdade não te leva muito longe no Kremlin, e Shoigu sentiu isso na pele. Putin o nomeou secretário do Conselho de Segurança da Rússia, mas quem conhece o Kremlin percebeu que foi um rebaixamento, tirando o ex-aliado do caminho dos planos de Putin. Naquela época já havia sinais de que Shoigu perdia o favor de Putin. Sua saída do cargo de ministro da Defesa ocorreu após a prisão de seu principal adjunto, Timur Ivanov, por corrupção. Considerando que a corrupção é o que faz o Kremlin funcionar, você sempre pode presumir que ser preso sob suspeita de corrupção significa ser preso porque Putin vê essa pessoa como uma ameaça. Em artigo questionando a remoção de Shoigu, a BBC destacou que esse tipo de reorganização no alto escalão do gabinete de Putin é raro, sobretudo em tempos de guerra. O artigo citou Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia por cerca de 20 anos até 2024, e ainda no cargo. Shoigu foi ministro da Defesa por 12 anos antes de ser demitido. Claro, Putin faz expurgos, mas quando se trata do alto escalão, ele tenta manter as coisas estáveis ao se cercar de capachos que fazem e dizem tudo o que ele quer. Remover, Shoigu enviou um recado claro ao que era visto como ex-aliado de Putin. Putin não confia mais em você. E talvez de forma igualmente direta, Putin pode ter começado a ver Shoigu como uma ameaça, mesmo que ele não tenha tido coragem de mandar prender seu ex-ministro da Defesa ou jogá-lo pela janela. Shoigu conhece Putin tão bem que não precisava que explicassem o real significado de sua demissão. Putin queria tirá-lo do caminho e estava tentando apaziguá-lo com um cargo sem importância, pelo menos em comparação com sua antiga função. Não era só trocar o velho pelo novo, mas remover um inimigo em potencial e pôr um lacaio obediente. Avançando para março de 2026, começam a surgir indícios de que tanto Putin quanto Shoigu passaram a desconfiar cada vez mais um do outro. O ex-ministro da Defesa vem alimentando seu próprio ressentimento há cerca de 2 anos e também começa a perceber que Putin está tomando medidas contra ele que enfraquecem ainda mais seu poder. Por exemplo, outro aliado importante de Shoigu foi preso. Em 9 de março, o Medusa informou que a purga no Ministério da Defesa russo se intensificou após a demissão de Shoigu.
Esta vez, foi a vez de Ruslan Salykov ser preso sob acusações de desvio de fundos, suborno, lavagem de dinheiro e supostos vínculos com organizações criminosas. Presumimos que a última acusação está ligada aos antigos vínculos dela com o Kremlin, maior organização criminosa da Rússia. O importante é que Salykov é mais que um aliado de Shoigu. Ele é seu associado mais próximo e foi o primeiro vice-ministro da defesa no mandato de Shoigu. A notícia chocou o Kremlin, enquanto blogueiros militares pró-guerra russos celebraram como mais um movimento genial de Putin. Salykov agora pode pegar até 20 anos de prisão, após quase 30 anos como braço direito de Shoigu. Se Shoigu não entendeu com as prisões antes e depois de ser expulso do Ministério da Defesa, agora vai entender. Putin passou 2 anos isolando seu antigo amigo. Shoigu sabe que sua cabeça será a próxima a rolar. Isso nos leva de volta ao golpe e às evidências de que ele realmente está acontecendo e que Shoigu está por trás de tudo. Até agora vimos indícios. Podemos somar a esses indícios o fato de que o próprio Shoigu não foi visto desde 5 de março, apesar de ainda ocupar o que deveria ser um cargo bastante importante. A falta de visibilidade aumentou rumores de divisão no Kremlin. Os bloqueios de internet citados antes são a principal prova de que o ex-aliado de Putin planeja derrubar o presidente russo. Por quê? Antes de entrarmos mais a fundo nisso, você está assistindo ao The Military Show e nós trazemos para você o panorama completo além das manchetes. Inscreva-se hoje para garantir que você esteja sempre à frente. Sobre Shoigu, ele foi rejeitado por Putin nos últimos 2 anos, apesar de anos de serviço leal. Ele então teve que assistir enquanto Putin eliminava sistematicamente todos os principais aliados que Shoigu tinha. Não é preciso ser um gênio para perceber o que está acontecendo aqui. E até mesmo Shoigu é inteligente o suficiente para saber que precisa agir antes que Putin haja primeiro. Mas o que isso tem a ver com os cortes de internet? A resposta simples é que os cortes de internet que estamos vendo na Rússia agora são diferentes de tudo o que vimos desde o início da guerra. E se a fonte que falou com VCHK OGPU estiver certa, tudo isso é porque Putin está apavorado com a possibilidade de Shoigu estar tentando organizar um golpe. Os cortes recentes na Rússia são tão grandes que, segundo o Moscow Times, quedas de internet móvel têm ocorrido em Moscou e São Petersburgo. Isso é notável, pois são 2 das cidades mais ricas da Rússia, e por isso, as que Putin realmente se importa. Cerca de 2.500 reclamações foram registradas no Down Detector em São Petersburgo após as 6 horas do dia 9 de março. A Rússia tem um histórico de cortar o acesso à internet móvel, é claro. Frequentemente, ela diz que precisa fazer isso por causa de ataques de drones, o que vamos explorar mais adiante. Com isso, a Rússia liderou o mundo em interrupções de internet em 2025. Com 37.166 horas de indisponibilidade, que afetaram quase todos os 146 milhões de pessoas no país, o que vimos em Moscou e São Petersburgo é um pouco extremo, mas não está fora do comum. Ou está? Há um pequeno detalhe nessa história que nos mostra que a última queda foi muito mais sobre a paranoia de Putin do que qualquer outra coisa. O portal Combat Veteran News destaca que o último desligamento excluiu figuras-chave do governo que Putin queria manter informadas. Segundo o portal Combat Veteran News, o acesso ficou restrito a listas aprovadas pelo governo, indicando que não foi só um ataque externo. Em outras palavras, certos celulares ainda podiam acessar a internet, mesmo enquanto a maioria de Moscou e São Petersburgo enfrentava dificuldades. Esses celulares parecem ter sido incluídos em uma lista branca que os torna imunes aos cortes. O que estamos vendo aqui é que Putin criou um nível dentro das altas esferas do Kremlin, reservado para aqueles em quem ele mais confia. Essa lista diminui desde o início da invasão da Ucrânia, mas com uma lista branca, ele corta comunicações dos alvos e permite que comparsas se coordenem. Foi um corte aprovado pelo governo que excluía aqueles que Putin precisava manter informados. Putin já planeja isso há algum tempo. No dia 20 de fevereiro, Putin sancionou uma nova medida que dá ao Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou FSB, o poder de exigir que os provedores de internet restringam o acesso aos seus serviços com base nas ordens de Putin. Menos de um mês depois, acabamos de ver Putin executar esse enorme abuso de poder para cortar a internet para todos, exceto para alguns poucos selecionados. Você deve se lembrar da citação que compartilhamos anteriormente do VCSKK OGPU. A coincidência entre o corte e o início da investigação sobre aliados de Shoigu, como o detido Salykov, indica que foi uma ação deliberada do Kremlin. Isso deixou aliados de Shoigu no escuro, permitindo que o FSB e quem Putin quisesse agissem contra suspeitos de conspirar contra ele. Claro, o Kremlin diz o oposto. Enquanto os russos comuns eram obrigados a recorrer a walkie-talkies para se comunicar,
O Kremlin repetia seus velhos argumentos de que os apagões foram implementados para garantir a segurança e que continuariam em vigor enquanto medidas adicionais fossem necessárias. Se busca mais do que respostas vagas nessas declarações, não terá sucesso. O Kremlin evitou comentar sobre os apagões que, de acordo com o Guardian, afetaram até a Duma estatal. Enquanto isso, as vendas de walkie-talkies aumentaram 27% na Rússia, com o uso de pagers crescendo 73%. Putin está levando a Rússia de volta à era pré-internet. Ou, mais especificamente, ele está levando as partes da Rússia nas quais não confia, quase todo o país, de volta a uma época em que era bem mais difícil se comunicar pelas costas dele. Para ser justo com o Kremlin, ele estava falando a verdade, que a interrupção era por segurança. O que não disseram é que isso não tem relação com a segurança da Rússia, mas sim com acalmar o paranoico Putin, que teme Shoigu. Combat Veteran News explica. Ele afirma que há rumores de que os apagões em certas áreas de Moscou ocorreram onde existem instalações militares e de segurança importantes. E isso só reforça a ideia de que a ação de Putin foi realmente para reduzir a capacidade dos conspiradores de se comunicarem, enquanto garantia que suas próprias forças anti-golpe pudessem se mover sem restrições. As forças de segurança estabelecidas de Putin. Elas conseguem se coordenar e se comunicar melhor, mantendo-se um passo à frente dos planejadores do golpe, se isso for verdade, acrescentou Combat Veteran News. Isso traz uma nova perspectiva sobre a prisão de Salikov. Antes de Putin dar ao FSB poder para cortar comunicações, avisos podiam ser dados a quem seria preso. O Kremlin poderia ter capturado seus homens, mas com um golpe iminente, alertas não enviados na última prisão serviriam de sinal para agir contra Putin antes de seus aliados chegarem. Salikov não conseguiu receber esses sinais. Ninguém conseguiu, exceto um grupo muito seleto de pessoas que Putin parece ter escolhido pessoalmente com suas novas listas brancas. O problema dessas conspirações é que só podem ser provadas se acontecerem de fato. Com a prisão de Salikov e os cortes de internet anteriores, Putin conseguiu se antecipar ao ex-ministro da Defesa, enquanto Shoigu preparava um golpe de poder. Mas será revelado em breve. Se Shoigu for preso ou sofrer a síndrome da morte russa, saberemos melhor se o golpe estava sendo planejado. Mas há outra reviravolta nessa história. Existe a possibilidade de que um certo presidente dos Estados Unidos esteja por trás dos temores mais recentes de golpe de Putin. Fique com a gente até o final e vamos explicar o porquê. Antes disso, e mesmo sem a sugestão de que Shoigu finalmente se voltou contra Putin, o que estamos vendo com esses últimos bloqueios de internet é a paranoia de Putin se manifestando a tal ponto que impacta todos os aspectos da sociedade russa. Já se falou muito no passado sobre como Putin teme por sua vida e posição. Em maio de 2025, a Nova Voz da Ucrânia informou que Putin começou a dar sinais de buscar um sucessor. O que parece inofensivo para um ditador é, na verdade, mais um sinal da paranoia de Putin, segundo o analista político Vadim Denisenko. Na minha opinião, o principal fator é o crescente estado paranoico de Putin, diz Denisenko, acrescentando: ditadores idosos tendem a ficar paranoicos com quem o cerca. Acredito que essa paranoia o fez começar a falar sobre um sucessor. Falar de sucessão não significa que Putin se preocupe com o futuro após sua saída. Esse debate apenas sinaliza aos que pensam em agir contra ele que podem alcançar seus objetivos futuramente. Eles só precisam ser leais por mais um tempo para que Putin possa escolhê-los como sucessores. É um tipo de promessa vazia, insinuada por um líder que está apenas preocupado em manter os abutres políticos longe de suas costas. Putin ganha tempo quando fala abertamente sobre o que vem a seguir, o que então permite que ele haja contra as pessoas que possam ter mordido a isca que ele colocou na frente delas. É possível que tudo isso seja uma conspiração criada do nada. Anton Barbashin, cofundador e diretor editorial da Riddle Russia, é uma das vozes dissidentes mais claras nesse cenário. Falando ao Kiev Independent, ele afirmou: "Isso é besteira. Se as elites russas quisessem tirar Vladimir Putin do poder, isso já teria ocorrido em 2022. Ele sugeriu que Shoigu aceita que Putin desmonte seu clã em troca de imunidade contra possíveis represálias após sua saída do Ministério da Defesa da Rússia em 2024. Talvez seja o caso. Talvez o VCHKK ou GPU tenha exagerado ao afirmar que obteve uma fonte que revelou um golpe planejado por Shoigu. Porém, a paranoia de Putin deve ter piorado com a reviravolta citada. Donald Trump realizou várias ações em 2026, como a destituição do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a morte do líder supremo do Irã, Ali Khomeini, na Operação Fúria Épica. Segundo o Combat Veteran News, Putin pode estar acompanhando de longe e concluindo que pode ser o próximo alvo de Trump.
Isso, aliás, pode ser na verdade um efeito colateral das políticas repetidas do presidente Donald Trump, onde, em vez de atacar o aparato dos estados, ele simplesmente diz: bem, vou eliminar o próprio líder e instalar um líder com quem eu possa trabalhar, diz o Combat Veteran News. Isso é suficiente para te fazer pensar, não é? Trump poderia ver Shoigu ou alguém similar como sucessor de Putin, se os Estados Unidos tirarem Putin do poder? É possível. Um amigo desprezado, deixado de lado após muito tempo no topo, pode cooperar com os Estados Unidos apenas para se vingar de Putin. Se o discurso de Putin sobre sucessão for apenas uma isca para quem espera sua saída, o que Trump fez em 2026 pode indicar que eles podem alcançar o poder desejado ao se aliarem aos Estados Unidos. No mínimo, as ações de Trump aumentaram a paranoia de Putin. Segundo o New York Times, Trump foi mais Putin que o próprio em 2026. Os Estados Unidos limitam a influência global da Rússia e rasgam o manual de Moscou para alianças externas, segundo o veículo. E à medida que seus aliados globais desmoronam ao seu redor, Putin pode agora estar olhando para dentro do país, em busca de pessoas que ele acredita que poderiam colaborar com Trump no futuro. Talvez ele veja Shoigu assim. Se for o caso, a paranoia de Putin pode causar sua queda. Amigos viram inimigos. Confidentes podem ser conspiradores. Mesmo que um golpe não esteja em andamento, o medo de Putin de que algo possa acontecer pode ser suficiente para que ele se destrua antes que qualquer outra pessoa tenha a chance. Afinal, não é como se Putin não tivesse dado aos possíveis conspiradores mais do que razões suficientes para quererem vê-lo fora do poder. A desastrosa guerra na Ucrânia custou à Rússia tantas vidas que teve um impacto negativo enorme em um problema que vai afetar o país pelo próximo século. Os números são brutais, mas talvez pudessem ser revertidos se Putin deixasse o poder. Veja nosso vídeo para entender como Putin preparou a Rússia para um século de sofrimento. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais histórias por trás das manchetes na Rússia de Putin. Obrigado por assistir.